Imagina ser uma das pessoas mais poderosas do Murim. Não apenas controlava a corte imperial, mas também manipulava a imperatriz. Era conhecido como o pior traidor e vilão da história, utilizando sua influência para moldar as políticas imperiais ao seu bel prazer. Ascendeu da insignificância ajudando a terceira princesa, uma figura esquecida, a se tornar imperatriz. Tinha o poder, o dinheiro e tudo o que desejava, exceto o mais importante para você, o prazer sexual. Planejara meticulosamente como recuperar o que mais almejava, a única coisa que escapava de suas mãos. Quando finalmente executou seu plano, a imperatriz tentou impedi-lo, chorando desconsoladamente, suplicando que não o fizesse. É tão importante para você estar com outra pessoa? Perguntava entre lágrimas. Eu lhe darei tudo. Por favor, não vá. No entanto, já havia tomado sua decisão. Era algo que ela nunca entenderia. Isso é importante para mim. Desde minha vida passada até agora, você lhe disse. Durante 50 anos, foi virgem, preso em um destino cruel. Havia sido atropelado por um caminhão em sua vida anterior e reencarnado em um mundo marcial, onde viveu outros 50 anos. Embora tenha morrido aos 28, voltou como uma criança de 12 anos. No início, foi aceitável, mas tudo mudou quando foi sequestrado. Não era um sequestro qualquer. Você foi capturado por um traficante de escravos que o mutilou. Não apenas o venderam como escravo, mas o transformaram em um eunuco. Durante anos, buscou uma maneira de restaurar sua masculinidade, passando de médico em médico, inclusive se encontrando com a terceira princesa. Ao dominar as artes marciais, tornou-se o guerreiro mais poderoso do Palácio Imperial. No entanto, recebeu uma notícia cruel. Nenhum médico, por mais habilidoso que fosse, poderia lhe devolver o que havia perdido. A menos que renasça, lhe disseram, será impossível. A partir desse momento, você se perguntou, de que vale o dinheiro, o poder ou a destreza se não pode desfrutar do prazer carnal? Não se contentava em ser um simples eunuco. Para você, a única solução era começar de novo, desta vez com uma vida dedicada ao prazer. 3 esposas e 4 concubinas não eram suficientes. Precisava desfrutar da companhia das mais belas mulheres. Embora a imperatriz resistisse em deixá-lo ir, ordenou que a retirassem do quarto. Entre lamentos, ela lhe disse que sempre o havia visto como um pai. Não podia suportar vê-lo morrer de uma maneira tão absurda. Apesar de não voltar atrás em sua postura, ela o comoveu. Você a via como uma filha, como uma irmã, mas nunca como uma mulher. Antes de começar o ritual, perguntaram-lhe se tinha certeza do que estava fazendo. De cada 100 pessoas que tentam isso, 99 perecem, advertiram. Mas você apenas olhou para sua entreperna vazia. Sem hesitar nem por um segundo, pensou, prefiro morrer a continuar vivendo desse jeito. Então ordenou que continuassem com o ritual. Você tinha tido todo o poder e dinheiro que alguém poderia desejar, mas isso não importava. Tudo o que queria era recuperar seu amigo. E assim, no meio de uma floresta, você acordou mais uma vez. Desta vez, não era Liz, o eunuco mais temido do Murim. Um homem mais velho estava ao seu lado, perguntando-lhe se estava bem. Ao observar seu rosto, você o reconheceu de imediato. Era o traficante que o havia capturado há 50 anos e o vendido ao Palácio Imperial. Ouviu-se dizer que ele havia sido morto, esfaqueado por um escravo. Ao analisar a situação, você percebeu que não havia reencarnado, mas voltado ao passado. E o mais importante, ainda era um homem completo. Rapidamente examinou seu corpo, certificando-se de que tudo estava no lugar. Ao descobrir que havia recuperado o que tanto desejava, uma onda de alívio percorreu seu corpo. O ancião voltou a perguntar-lhe se havia se machucado. Você o olhou em silêncio por um momento. Então um sorriso sinistro formou-se em seus lábios. Obrigado por me salvar, disse-lhe, mas meu pulso está doendo um pouco. Você poderia dar uma olhada? O velho, confiante, ofereceu-se para levá-lo à sua casa, onde tinha algumas ervas para curá-lo. No entanto, seu sorriso apenas se ampliou. Quer que eu o siga para me castrar novamente e me vender como um eunuco? Perguntou-lhe com uma voz fria. O ancião empalideceu. Ao ouvir suas palavras, como você sabe disso? Murmurou alarmado. Mas você não lhe deu tempo de reagir. Em um piscar de olhos, o atacou com as habilidades marciais que havia aperfeiçoado em sua vida passada. Seus movimentos eram letais e precisos, como o guerreiro mais temido do Palácio Imperial. Embora o velho tentasse se defender, não tinha a menor chance. Quando ouvi que você foi esfaqueado, desejei ter sido eu mesmo a fazer isso, você sussurrou enquanto subjugava. Você arruinou um homem perfeitamente saudável, condenando-o. Tudo o que eu queria era vingança, e a consegui. Com um golpe final, você acabou com a vida dele. 50 anos haviam se passado, mas finalmente você havia conseguido sua vingança. Durante meio século, foi um eunuco, incapaz de desfrutar do prazer que tanto almejava,
mas agora as coisas eram diferentes. Já não importava se isso era uma reencarnação ou uma regressão. A partir deste momento, sua única missão seria desfrutar do prazer mais profundo. Assim foi como Lee Sols, o eunuco mais poderoso do Morim, renasceu. Desta vez, viveria a vida que sempre havia desejado, e nada nem ninguém poderia detê-lo. 2 meses após sua vingança contra o traficante de escravos, escalava a montanha íngreme de Gondon, na província de Gansu. O ar frio e rarefeito oprimia seus pulmões, e seus músculos se ressentiam a cada passo. Sentia que poderia colapsar a qualquer momento, mas a dor física não era nada comparada ao que havia desejado durante toda a sua vida, um prazer profundo e verdadeiro, além do meramente carnal. Enquanto subia a montanha, Lee refletia sobre o prazer e o que ele realmente significava para ele. Se tudo se resumisse ao físico, poderia facilmente ganhar dinheiro e visitar bordéis, mas a prostituição nunca o atraíra. Não buscava o prazer simples nem vulgar. Não queria desperdiçar sua preciosa virgindade com algo de tão baixa qualidade. Para ele, o prazer deveria ser o resultado de uma conexão mais profunda, um amor verdadeiro compartilhado com uma beleza incomparável, onde o corpo e a alma se fundissem. Um amor onde o prazer físico e mental se entrelaçassem em uma dança perfeita de satisfação mútua. Este era o prazer que ele ansiava, o verdadeiro caminho da paixão. Para alcançar esse sonho, Lee sabia que precisava de algo mais do que destreza física. Precisava de fama e poder. Tornar-se um herói do mundo marcial era o primeiro passo. Originalmente, havia deixado numerosos elixires e manuais de artes marciais em sua tumba para sua reencarnação. Mas, tendo voltado ao passado, esse plano já não funcionaria. Como chefe da rede de inteligência da Imperatriz em sua vida anterior, podia prever os próximos 50 anos como se fossem a palma de sua mão. Se treinasse suas artes marciais com o conhecimento do futuro, abalar o mundo marcial seria inevitável. Tornar-se um herói renomado não estava muito distante, e sabia que alcançar esse objetivo finalmente lhe permitiria construir o harém dos seus sonhos. Após várias horas de escalada, finalmente alcançou o topo da montanha. À sua frente, erguia-se a secta Gondon, uma ordem dedicada ao taoísmo e às artes marciais. Embora tivesse sido uma das 9 grandes seitas do mundo marcial, a guerra entre as facções ortodoxas e demoníacas, travada há 50 anos, havia deixado a seita à beira do colapso. Lee gritou com todas as suas forças, esperando que alguém saísse para recebê-lo. Ao ouvir sua voz, o mestre da seita se surpreendeu. Alguém havia escalado a montanha em meio ao frio intenso da estação. Lee voltou a gritar, afirmando que havia perdido os pais nas mãos de bandidos e que seu único sonho era tornar-se mais forte. Rogou para ser aceito como discípulo da seita. A secta Gondon era famosa por suas técnicas de combate implacáveis, projetadas especificamente para lutar contra as forças malignas do mundo marcial. Suas artes marciais eram uma combinação única de taoísmo, confucionismo e budismo, uma fusão de disciplinas focadas na purificação do corpo e da alma. Embora muitos pudessem confundir sua dureza com crueldade, sua determinação era inigualável. Finalmente, diante de Lee, apareceu um homem de aspecto imponente. Sem dizer uma palavra, o encarou diretamente nos olhos. O homem avaliou Lee com um olhar penetrante e perguntou se ele não se arrependia de ter escalado a montanha sob aquelas condições extremas. Lee, sem vacilar, afirmou que, se isso significava se juntar à seita, não importava o que tivesse de suportar. Com humildade, pediu novamente para ser aceito como discípulo. O homem, após um momento de silêncio, pediu que Lee mostrasse seus braços e mãos, inspecionando sua estrutura física. Enquanto fazia isso, murmurou algo sobre a respiração tonal, um método avançado de respiração que estabelece as bases para a acumulação de energia no Dantian, a fonte de energia vital nas artes marciais. Ao perceber que Lee havia utilizado esse método enquanto escalava, o homem se deu conta de que ele não era um simples iniciante. Havia um entendimento básico em seus movimentos que apenas alguém com experiência poderia possuir. Seus pais te ensinaram? Perguntou intrigado. Sim, mentiu Lee, escondendo seu verdadeiro conhecimento. Na verdade, ele havia praticado técnicas por muito tempo para melhorar sua vitalidade, uma necessidade fundamental em sua busca pelo prazer definitivo. O homem com quem falava se apresentou como John, o atual líder da secta Gondon. Normalmente, há muitos passos que precisam ser seguidos para entrar na nossa seita, disse John, mas seu potencial é evidente. Então, farei uma exceção. Ele pediu que Lee o seguisse, avisando que a seita não era mais o que costumava ser, mas que seu espírito permanecia inabalável. Tudo estava indo conforme o plano de Lee. Ele sabia que a secta Gondon estava à beira do colapso, e isso só jogava a seu favor. Quanto pior fosse a situação, mais fácil seria ascender na hierarquia e se fortalecer antes que a Santa Espada e o Jinwei crescessem em poder. Enquanto caminhava pela seita,
Lee notou que tudo estava em um estado pior do que ele havia imaginado. As cicatrizes da guerra eram visíveis em todos os cantos. Sabia que a seita fora uma das mais poderosas no passado, mas sua decadência após a guerra contra as facções demoníacas havia sido devastadora. No entanto, isso não o preocupava. Pelo contrário, quanto mais desmoronado estivesse, mais oportunidades teria para consolidar sua posição. O mestre John, entretanto, não estava disposto a deixar que Lee se acomodasse tão facilmente. Antes de te explicar as regras, há alguém que você precisa conhecer, disse ele. Ele será seu irmão mais velho e a cabeça dos discípulos. Enquanto John falava, Lee não podia evitar sorrir para si mesmo. O caminho para o prazer definitivo e a grandeza no mundo marcial começava agora. Eles pararam em frente a uma residência, e o mestre John pediu a Jin Wei que saísse para conhecer seu novo júnior, Lee Souls. Naquele momento, uma ventania passou pelo lugar, e, quando nosso protagonista abriu os olhos, Jin já estava lá com eles. O que mais chamou sua atenção foi o quão bonito Jin era. Em sua vida anterior, lembrava-se de Jin sempre usando um chapéu de bambu, então jamais teria imaginado sua verdadeira aparência. Ele havia pensado que os rumores de que as mulheres brigavam por Jin eram simples mentiras, mas vendo a realidade, seu futuro parecia desmoronar diante dessa revelação. Perdido em seus pensamentos, Lee se sobressaltou quando Jin perguntou: "Você está doente?" Lee, ainda desconcertado, respondeu rapidamente que não, tentando voltar à realidade. Jin, sorrindo com amabilidade, disse: "Fico feliz em ouvir isso. Não precisa ser tão formal comigo, já que, a partir de hoje, seremos irmãos." Apesar do sorriso de Jin, Lee não pôde evitar se sentir desconfortável, pois Jin era simplesmente perfeito demais. Sua mente não podia deixar de pensar em coisas banais, como desejar que Jin fosse um pouco menos atraente e talvez fosse mais baixo, mas esses pensamentos foram interrompidos quando Jin, com total naturalidade, pegou-o pelo pulso. "Devemos ir", disse ele, enquanto puxava suavemente. Confuso, Lee perguntou: "Para onde vamos?" Jin respondeu com um sorriso brincalhão: "Há muitos lugares que quero te mostrar." Sem dar tempo para Lee reagir, Jin o arrastou com entusiasmo pelo lugar. Enquanto seguia, Lee não podia deixar de pensar que precisava interrompê-lo, pois não suportava a ideia de outro homem tocá-lo. Rapidamente, ele retirou sua mão da de Jin, o que o deixou surpreso. Jin o olhou, confuso por sua atitude, e, após alguns segundos de silêncio, disse: "É a minha primeira vez tendo um irmão mais novo. Acho que me empolguei demais." "Sinto muito se fui demasiado direto", e percebeu que havia exagerado, então se apressou em se desculpar. Não foi culpa sua. Eu fui quem reagiu de forma exagerada." Ao mesmo tempo, pensava que, se queria construir uma boa relação com Jin, precisava lidar com a situação com cuidado e manter seus sentimentos sob controle. Assim, se desculpou novamente por ter sido rude. Enquanto isso, em outro lugar da seita, o mestre Jeon observava o céu cinzento enquanto o vento soprava pela seita. Em seus pensamentos, refletia sobre o futuro incerto da seita Gondon. "O vento na seita parece estar chegando ao fim", murmurou, ciente de que o destino da seita recaía sobre os ombros de seus 2 discípulos. Há aproximadamente 10 anos, o mestre Jeon havia encontrado Jin em um orfanato, e desde aquele dia dedicou sua vida a cultivá-la. Sabia que Jin Wei, sendo a mais talentosa de seus discípulos, era a única esperança para restaurar a seita à sua antiga glória. No entanto, o segredo que manteve por todos esses anos era que Jin não era realmente um homem, mas sim uma mulher, que precisava se disfarçar para sobreviver no mundo marcial. Com a entrada de Lee na seita, Jeon esperava que Jin aprendesse a interagir com outros homens de sua idade, já que em breve ela entraria no mundo marcial, enfrentando desafios que exigiriam sua habilidade, inteligência e discrição. Nosso protagonista Lee Souls estava deitado em sua cama, revivendo o dia que estava prestes a terminar. Seu primeiro dia como discípulo na seita Gondon foi passado tossindo e rolando na cama, e tudo isso era culpa de Jin. Ele se lembrava do que havia acontecido meio-dia antes, quando, com o ânimo de construir uma boa relação, disse que esperava se dar bem com ele. Jin se desculpou por seu comportamento até aquele momento e falou sobre a seita. Contou que os gloriosos terrenos da seita Gondon agora estavam em ruínas, mas ainda assim queria mostrar o lugar a ele. Apesar do terrível massacre ocorrido há 50 anos, o Palácio Junho Cheon, onde vivia seu mestre, e o Salão Cheon-won, onde residiam os discípulos, ainda estavam de pé. A seita não havia morrido completamente, e Jin queria compartilhar essa esperança com ele. Diante dessas palavras, Lee permaneceu em silêncio, compreendendo o desejo de Jin. Há 50 anos, a guerra entre o caminho ortodoxo e o demoníaco começou com a aniquilação da seita Gondon. Ninguém esperava que a seita demoníaca superasse a seita Kulun e atacasse a primeira seita do país. Para Lee,
Não era difícil entender o desejo de Jin de compartilhar a história deste lugar, vindo de alguém que herdou um legado destruído e queria ver uma reconstrução. Está bem, eu gostaria de ouvir, disse finalmente Lee, embora tenha acrescentado que preferia que Jin não se aproximasse tão repentinamente como havia feito antes, já que ele era um pouco tímido. Jin aceitou, respondendo com um sorriso. Está bem. Notando que Jin parecia preocupado, Lee decidiu suavizar a situação, pois não queria deixar uma má impressão. Então, se aproximou e disse, erros podem acontecer com qualquer um, você não precisa se sentir desanimado, e para mim seria uma honra ouvir a história da seita de sua parte. As palavras de Lee alegraram Jin, e a partir daquele momento as coisas começaram a fluir com maior naturalidade. Lee percebeu que, para acalmar alguém como Jin, só precisava dizer as palavras certas, aquelas que ele gostaria de ouvir. O único detalhe que ele não havia antecipado naquele momento era que Jin se aproximaria novamente sem pensar duas vezes, o que o enfureceu bastante. Jin se desculpou imediatamente ao notar sua reação. Para Lee, a ideia de qualquer contato físico não era algo trivial, pois estava decidido a se reservar apenas para as mulheres mais belas. O que mais o irritava era sentir que quase havia perdido 50 anos de castidade em um instante. Mas quem era Jin realmente? Era o prodígio da seita Gondon, um gênio entre os gênios. As mulheres que o desejavam causavam comoção em todo o mundo marcial. Era o tipo de homem que havia ressuscitado uma seita moribunda, e, no entanto, Lee não conseguia deixar de se perguntar por que Jin tratava as mulheres como se fossem pedras. As pessoas diziam que Jin valorizava as artes marciais acima das mulheres, mas agora que o havia visto de perto, Lee o entendia melhor. Jin definitivamente era. Lee já havia visto esse tipo de coisas antes, durante seus dias como eunuco. Muitos eunucos, embora castrados, ainda tinham a parte traseira e haviam encontrado novas formas de satisfazer seus desejos. Mas Lee não era gay e já estava começando a sentir que queria usar seu amigo. Por alguma razão, este parecia um pouco sombrio ultimamente, mas ele tinha um plano. Ia complementar seus exercícios de asterisco Kigon asterisco com os de asterisco Elin asterisco, uma técnica de alongamento. Acreditava firmemente que estava destinado a se tornar o rei da resistência. Lee passou o resto da noite trabalhando, garantindo que não teria que dividir sua parte traseira em nenhum momento. Mudamos de cenário e vemos Jin, que em seu quarto refletia sobre por que as coisas não tinham saído bem com seu novo irmão. Havia sido descortês 2 vezes, mas sua empolgação por ter uma nova família o havia prejudicado. Mesmo assim, se sentia feliz por ter conhecido Lee. Lembrava-se claramente de quando ele lhe disse que seria uma honra ouvir a história da seita de sua parte. Na mente de Jin, ele pensava que talvez devesse ter ficado bravo, mas Lee havia insistido em ser guiado pelos sentimentos. Essa gentileza só aumentou seu desejo de se aproximar mais dele, e se perguntava se era isso que se sentia ao ter um irmão. Da próxima vez, esperava que se tornassem tão próximos a ponto de se abraçarem sem reservas. O problema era que nosso protagonista não sabia que Jin, na verdade, era uma mulher. Na manhã seguinte, descobrimos que Lee havia passado tempo limpando a cozinha da seita. Ele já esperava que a situação econômica da seita fosse ruim, mas estava tão desmantelada que parecia que poderia desmoronar a qualquer momento. No entanto, isso não o incomodava. Ele estava ali para se tornar um herói do mundo marcial, se fazer um homem. E para isso precisava impressionar tanto seu mestre quanto seu irmão mais velho. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, Jin apareceu, abrindo a porta sem aviso, assustando Lee. Surpreso ao vê-lo ali, Lee se mostrou um pouco desconcertado. Jin perguntou se ele realmente estava preparando o café da manhã e disse que havia vindo para oferecer ajuda, caso ele precisasse. Lee respondeu que, como mais jovem, era sua responsabilidade cuidar dessas tarefas. Com um sorriso, Jin comentou que nunca havia visto alguém tão rápido e capaz quanto ele, o que fez com que nosso protagonista se perguntasse como alguém poderia parecer tão bem e ser tão eficiente ao mesmo tempo. Se eu parecesse metade do que ele parece, não estaria sofrendo dessa maneira, pensou Lee. Então, ele disse a Jin que havia aprendido a cozinhar com seus pais desde cedo e pediu desculpas se o havia deixado desconfortável ao assumir toda a preparação do café da manhã sozinho. Jin, um pouco envergonhado, se desculpou novamente, garantindo que não estava sendo sarcástico quando perguntou sobre o café da manhã, e mencionou que ele também era órfão. Lee ficou pensativo. Por que seu irmão se desculpava tanto desde o dia anterior? Estava tentando se mostrar como alguém submisso? Jin insistiu em ajudar na preparação dos vegetais, dizendo que originalmente era seu trabalho e que não podia permitir que seu irmão mais novo carregasse toda a responsabilidade. Naquele momento,
Lee se lembrou de que Jin devia ter sido muito próximo de sua irmã. Afinal, no passado, ele tinha uma irmã conhecida como a maior beleza do mundo marcial, mas agora que ele era o preferido, a possibilidade de que a irmã de Jin aparecesse em sua vida era improvável. Ainda assim, Lee supôs que poderia brincar um pouco com seu irmão. Então, pediu que ele supervisionasse enquanto ia buscar água fresca para os vegetais. A realidade era que ele não queria se aproximar demais de Jin. O que ele realmente queria era o nome da pessoa que, no futuro, se tornaria famosa no mundo marcial, para com esse nome seduzir todas as mulheres que pudesse, fazendo-as se apaixonarem profundamente por ele graças às suas conquistas repetidas. Bem nesse momento, uma das pernas superiores da prateleira da cozinha quebrou, e Jin, com seus reflexos rápidos, Jin avisou Lee que ele estava em perigo, mas ele não conseguiu reagir a tempo, só pôde suportar o impacto. De repente, Jin o agarrou pela cintura e o afastou, deixando os dois em uma posição bastante comprometedora. O nervosismo de Lee disparou quando Jin, com uma expressão tranquila, comentou: "Você é mais leve do que eu pensava", e Lee não pôde evitar se perguntar se sua parte traseira não era a única coisa que ele precisava proteger. Por um momento, Lee se sentiu estranho, notou um suave aroma a flores que o desconcertou, mas rapidamente voltou a si, e sua confusão deu lugar à fúria. Alarmado, Jin se desculpou rapidamente, jurando que não tinha intenção de ultrapassar os limites com ele. Lee, furioso, perguntou o que exatamente ele não devia malinterpretar. "Seu rubor está tornando a situação ainda mais desconfortável", acrescentou, enquanto Jin oferecia preparar a comida em seu lugar. Isso só fez com que Lee ficasse ainda mais irritado. Se seu mestre descobrisse, ele definitivamente seria punido. "Tenho que lidar com isso com cuidado", pensou, enquanto tentava se acalmar. Finalmente, disse a seu irmão mais velho que não era necessário que ele se preocupasse com tarefas tão triviais, já que ele, como o mais jovem, se encarregaria de tudo de agora em diante. Embora Jin tenha aceitado, insistiu que estava bem pelo menos ajudar com algumas coisas. Lee não teve outra escolha senão aceitar, embora o tenha feito a contragosto. 2 meses depois, no grande salão da seita Gongdong, o mestre Jeon estava em frente ao seu discípulo, observando-o com seriedade. Começou a falar: "Alguns diriam que a verdadeira força vem da energia interna, consumindo elixires para fortalecer o corpo. Outros acreditam que o poder está na força externa, lançando socos e golpes incessantemente. Mas a verdadeira maestria nas artes marciais surge do equilíbrio entre ambas, forças internas e externas." O mestre dirigiu seu olhar diretamente para Lee, aconselhando-o a nunca tomar atalhos em seu treinamento. Somente quando encontrar esse equilíbrio, as artes marciais alcançarão seu verdadeiro potencial, concluiu. Lee assentiu com seriedade, compreendendo as palavras de seu mestre. Enquanto Jeon se preparava para partir, deu uma última advertência: "Certifique-se de não relaxar enquanto eu estiver fora." Embora ele não tivesse dito, Lee jamais faria isso, pensou. Sabia que um corpo forte não significava apenas vitalidade, mas também uma maior presença no mundo marcial. Refletia sobre como, embora tivesse grande força, ainda era magro demais. Se quisesse se destacar, precisava ser imponente. Esse pensamento o levou a questionar qual era o verdadeiro propósito de seu árduo treinamento. Se é apenas para intimidar, então todo esse esforço faz sentido. Enquanto praticava a posição do cavalo, sentiu uma refrescante vitalidade percorrendo seu corpo. Os 2 meses de intenso treinamento haviam dado frutos, e ele se perguntava se era assim que as pessoas que treinam com pesos se sentiam ao ver seu progresso. Quando era eunuco, por mais que treinasse seu corpo, nunca conseguiu se livrar daquela sensação de neutralidade, uma estranha mistura de força e fragilidade. Tudo isso se devia à técnica marcial que havia praticado, a arte do tesouro Gua. "Se eu tivesse seguido os conselhos daquele médico charlatão em minha vida anterior", pensou com amargura, "não teria causado tanta destruição." A lembrança de sua vida passada o enfureceu ainda mais. A única coisa que o reconfortava era a certeza de que desta vez viveria a vida que sempre desejou. "Desta vez serei o verdadeiro alfa." E estava imerso em seu treinamento quando, de repente, Jin apareceu. "Por que você veio até aqui?" perguntou Lee, surpreso. "O mestre disse que você já terminou seu treinamento por hoje, então vim te buscar", respondeu Jin com um sorriso amável. Lee não ficou contente com essa notícia. Queria completar seu físico como um guerreiro luxurioso o mais rápido possível, mas parecia que o tempo sempre escapava por entre seus dedos, o que o irritava profundamente. Mais tarde, naquela noite, na montanha atrás da seita, Lee se preparava para seu treinamento secreto. Estava determinado a não se cansar quando chegasse o momento de desfrutar dos jardins do prazer e melhorar sua resistência o máximo que pudesse. No entanto, a única coisa que o preocupava era seu mestre, Jeon,
que havia estruturado seu treinamento de maneira que não prejudicasse seu corpo, e se descobrisse sobre esse treinamento adicional, o proibiria imediatamente. Mas Lee não podia abandonar esse regime noturno. O treinamento diário, por si só, não o levaria à vitalidade de um rei. Estava prestes a iniciar uma maratona quando, ao lado de uma árvore, vislumbrou uma figura que o desconcentrou, fazendo-o tropeçar e rolar pelo chão. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Lee, irritado, ao ver que se tratava de seu irmão mais velho, Jin. "Eu estava me perguntando o que você estava tramando ao estar aqui tão tarde", respondeu Jin. "Agora vejo que você está fazendo treinamento extra. O mestre te avisou que forçar seu corpo além dos limites é perigoso. Não posso ficar parado enquanto você faz esse tipo de coisa." Lee lamentava ter sido descoberto nessa situação. Se ao menos eu tivesse um ano de energia acumulada, pensou, teria sentido a presença de Jin antes. Se deixasse as coisas continuarem assim, Jin contaria tudo ao mestre, o que significaria o fim de seu treinamento secreto. Sem esse treinamento, sua resistência diminuiria, o que colocaria em perigo sua vitalidade e masculinidade. Desesperado, Lee pediu desculpas a Jin, dizendo que tinha razões pessoais para fazer aquele treinamento extra. Jin ficou sem palavras ao ouvir isso. "Você e eu somos diferentes", continuou Lee. "Enquanto você aprende tudo de imediato, eu sou um tolo que esquece o que me ensinam. Odeio ficar para trás. Odeio a ideia de ser expulso da seita e vagar pelas ruas. Se eu não me esforçar até os ossos, nunca poderei te alcançar." Enquanto Lee falava, pensava que seu irmão mais velho era gentil demais e que, depois de ouvir sua determinação, provavelmente não diria nada ao mestre. Comovido, Jin o olhou em silêncio por um momento e, de repente, o abraçou com força. "Eu não sabia que você estava passando por tantos problemas", disse Jin suavemente, abraçando-o ainda mais forte. Lee, por dentro, estava furioso. Queria que Jin o soltasse, mas não podia fazer nada. Jin era forte demais, e Lee pensava que ele continuava a chorar. "Como é que meu primeiro abraço terminou dessa maneira?" se perguntava Lee, frustrado. Ele tinha sonhado em abraçar uma grande beleza, mas essa oportunidade lhe escapara pelas mãos. Agora, seu irmão mais velho havia lhe roubado 50 anos de pureza. No entanto, algo lhe pareceu estranho. Ao ser abraçado, sentiu algo macio. Jin havia vivido uma vida dura, marcada por ser apontada como um monstro em meio à calamidade. Lembrava-se das palavras reconfortantes de seu mestre, que lhe ofereceu um pouco de arroz e a aconselhou a ignorar as calúnias. Ela era tão humana quanto os outros e tinha o potencial de aprender. Foi assim que Jin decidiu seguir seu mestre, que a guiou e apoiou em seu caminho. No presente, Jin assegurava a seu irmão que o mestre não o expulsaria por ser fraco. Uma vez dentro da seita, não importa quem você era antes, agora somos família. Se algum dia se sentisse preocupado, Lee poderia contar com ele para apoiá-lo, como estava fazendo naquele momento. Com um sorriso no rosto, Jin perguntou a Lee como ele se sentia. Lee parou de chorar e, pela primeira vez desde que entrou na seita, sentiu simpatia por seu irmão mais velho, Jin, que não apenas dominava todas as artes marciais em harmonia,